Neste exercício, precisamos determinar o vetor x, que é o vetor resultante da soma destes 5 vetores. Vamos considerar que as arestas do paralelepípedo são segmentos orientados que representam vetores. Por exemplo, o vetor GH ele pode ser representado pelos seguintes segmentos orientados: pelo segmento orientado GH, pelo segmento orientado FE, pelo segmento orientado DC, pelo segmento orientado BA. Outro fato importante: quando estamos somando dois vetores que possuem mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos, a soma é o vetor nulo. Quando eu somo o vetor AC mais o vetor EH, o resultado é o vetor nulo. Resolução. Para trabalhar apenas com um sinal positivo, eu vou inverter o sentido de alguns vetores. Assim, não vou trabalhar com o vetor menos HE, vou trabalhar com o vetor mais EH. E não vou trabalhar com o vetor menos FE, e sim com o vetor mais EF. Olha só. Agora, seria interessante que nesta soma tivesse dois vetores que somados fosse o vetor nulo. E observando um pouquinho, a gente consegue verificar que, somando o vetor GH mais o vetor EF, o resultado é o vetor nulo. Veja, vetor GH mais o vetor EF, pois os segmentos que os representam têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Os vetores que sobraram, vetores EH, vetor AE e vetor AF, eles podem ser agrupados da seguinte forma: vetor AE mais o vetor EH mais o vetor AB. Por que isso? Aqui eu tenho que a extremidade deste primeiro vetor é igual à origem do segundo vetor. Então, a soma vai ser AH. AH mais AB. Agora, recorrendo ao paralelepípedo, somando o vetor AH mais o vetor AB, pela regra do paralelogramo, ficamos com o vetor AG. Segundo exercício. Novamente, o vetor x, que é o vetor resultante da soma destes 6 vetores. Não vou trabalhar com sinal negativo. Então, não vou trabalhar com o vetor menos CF, e sim com o vetor mais FC. E não vou trabalhar com o vetor menos BA, e sim com o vetor mais EB. Veja só, mais FC, mais EB. Agora, eu vou agrupar esses vetores em conjuntos de dois vetores. HD mais DG, HD mais DG. Veja que a extremidade desse vetor coincide com a origem de outro vetor. AF mais FC, AF mais FC. E também o EB mais BC. EB mais BC. Então, nessa primeira soma nós temos HG, na segunda nós temos AC e na terceira nós temos EC. Agora precisamos somar esses três vetores. Recorrendo à figura, o vetor HG mais o vetor AC. Eu posso substituir o vetor AC pelo vetor GF e o vetor EC pelo vetor FD. Então, a soma, veja que a extremidade desse vetor coincide com a origem do outro vetor, a extremidade do segundo vetor coincide com a origem do terceiro vetor, então a soma vai ser HD. A soma HD.